palavra, aqui em Ezequiel 16:30, que diz assim: como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor. Aí, aqui em Gálatas 3, no 3 ao 7 diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres em vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela prática, ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considerem um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Quantas pessoas que até já começaram bem, um dia buscaram a Deus e entraram de cabeça no Espírito, e deram lugar para Deus agir, mas foram se perdendo. Colocaram força no início, mas foram relaxando, distraindo, e logo já estavam na força do braço, realizando as coisas por esforço próprio. Você já parou para pensar se Abraão tivesse ido na força do braço? Mas nós vemos esse homem crendo em Deus, esperando em Deus e fazendo a parte dele incansavelmente. Ele não se cansou de esperar. Ele não se cansou de oferecer a Deus sacrifícios. Ele não se cansou de perseverar. Ele não se cansou em crer. Ele continuou crendo o tempo todo. Este homem obedeceu, saiu da sua terra. Foi para um lugar que ele nem sabia. Confiando numa promessa, casado com uma mulher estéril. Esperando em algo que era completamente impossível aos olhos humanos. Saiu no Espírito e perseverou no Espírito. E pessoas que dependem de Deus e perseveram em Deus, elas não conhecem o fracasso. Somente os que são da fé são filhos de Abraão. Se uma pessoa vai na força do braço, ela diz que ama a Deus, que teme a Deus, mas ela não persevera, ela não confia, ela não espera por Deus, ela não depende de Deus, ela não é da fé. E então ela não está como filho de Abraão. Então, muitas pessoas estão como insensatos hoje. Começaram bem, mas hoje estão na carne. Começaram no Espírito, mas hoje estão na carne. Eu já vi gente que tinha tudo para se tornar uma pessoa invencível. Sabe aquele tipo de gente que não é vencido nunca, não é derrotado, e só sobe degrau, sobe a montanha, arrebenta em vitórias? Não foram poucas as pessoas que eu encontrei, que a gente olhava e dizia, essa pessoa tem tudo para arrebentar em vitórias. A pessoa começou no Espírito, entrava nas campanhas, não perdia um jejum. Quantos que eu vi passarem 12 horas na igreja seguidos, clamando, buscando, aí foi sendo abençoado. Abençoado. Não preciso mais depender de Deus, né? Não preciso. A pessoa esquece de onde Deus a tirou. E de repente, olha ela aí na carne. Olha ela fazendo as coisas na força do braço. Ou ela dependendo da sua capacidade. Engraçado, né? Tem gente que depois que ele vence, ele confia tanto na capacidade dele. E quando ele estava no fracasso? Eu vi gente tão capacitado
completamente no fracasso. Só Deus pôde mudar a vida deles. E de repente, quando a pessoa vence, aí não foi Deus. Foi a capacidade dela. Foi porque ela era boa mesmo. É igual o Uzias, que quando começou temendo a Deus, dependendo de Deus. E de repente, quando ele cresceu e construiu um império, aí agora a Bíblia diz dessa maneira, o orgulho fez cair, o derrubou. Porque aí não dependia mais de Deus. Aí agora ele ia na sua própria direção e vontade, o que ele queria fazer do jeito dele. Então, olha aqui o Espírito Santo falando, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Quantos que começaram no Espírito dependendo de Deus e agora quer continuar, mas no esforço próprio, na força do braço, do jeito dele, a maneira dele, não do jeito de Deus, não da forma de Deus. Antes colocava força para buscar Deus, para depender de Deus, para manter Deus em primeiro lugar. Agora Deus não está mais em primeiro lugar, não depende mais de Deus, não precisa mais fazer tanta força para buscar Deus, né? Você já viu que quando uma pessoa está no fundo do poço e ele vem buscar Deus, eu já vi gente participar de 2 reuniões no dia. 2 reuniões no dia. Ficar, quase que morar na igreja. E já vi gente que chegou a participar de 2 reuniões no mesmo dia. Depois que venceu, não aparecer no culto, você ligar para ele e perguntar para ele, escuta, não veio, o que aconteceu, tá tudo bem? Ah, muito trabalho. Muito trabalho. Ai, que eu tinha muita ocupação, muito trabalho. Quer dizer, agora que a pessoa está vencendo, ela deve lembrar o quê? Peraí, conquistar é mais fácil do que estabelecer a minha vitória. Então agora que eu preciso botar ainda mais força, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que o segundo estágio, o segundo estado de uma pessoa é pior do que o primeiro. Então se uma pessoa chega no fundo do poço, e depois ela vence e ela abandona a fé, a Bíblia diz que se ela cai, o estado em que ela vai chegar é pior do que quando, antes dela conhecer o Senhor. É muito pior. É pior. Então, falta força de vontade em muita gente para buscar a Deus, para perseverar em Deus, para manter Deus no lugar dele, que é o primeiro. Porque eu sempre digo isso. Conquistar é mais fácil do que manter a bênção, do que estabelecê-la. Pode acreditar? E mais, manter Deus em primeiro lugar, eu sei que não é fácil. Porque tem muita coisa ao redor seduzindo. Trabalhando para tirar a pessoa da direção de Deus. Falando, mostrando, seduzindo. E cabe a pessoa usar de inteligência e parar e pensar assim, peraí, sem Deus eu não posso. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu não posso vacilar. Eu não posso tomar uma direção errada. Eu vou colocar força para obedecer a Deus, para manter Deus no lugar dele, que é o primeiro. Eu vou botar força, vou ter muita força de vontade para continuar no Espírito. Porque Paulo estava falando aos Gálatas que eles tinham começado tão bem, mas estavam muito mal agora. Começaram no Espírito e agora já estavam na carne. Vocês começaram no Espírito e agora estão na carne? No 3. Aqui, ó. Vou ler ainda na outra tradução. Só vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabam agora pela carne? No esforço próprio? Então,
Outro dia você dependeu de Deus, agora você está dependendo da sua capacidade, das suas bênçãos. Quer dizer, você já conquistou. Mas o mesmo mal que te roubou uma vez é o mesmo que pode te roubar pior agora. Se você fica longe de Deus, se você não tem a proteção de Deus. O diabo só faz uma coisa, matar, roubar e destruir. E a primeira coisa que ele faz é roubar o entendimento de uma pessoa em relação a depender de Deus, a priorizar a Deus, a manter Deus no lugar dele, a buscar a Deus acima de todas as coisas, a colocar força para buscar Deus. É a primeira coisa que ele faz é cegar as pessoas. De repente, já não precisa tanto. Não é bem assim, não precisa tanto. E é em cima desse tipo de ideia é que muitos têm fracassado. Eu vou te dizer uma coisa, até para orar tem que orar, viu? Até para orar tem que orar. Porque muitas vezes você dobra os joelhos e a tua cabeça não consegue concentrar. E aí você tem que ir clamando o sangue de Jesus e pedindo ajuda e insistir naquilo. Muitas vezes a pessoa desiste na hora da oração e ela tem que insistir para se concentrar e estar em Deus. Você pode ver que você está assistindo televisão, você não tem sono. Você pega a Bíblia, você começa a ter sono. Por quê? Porque o diabo não quer que você leia. Ele não quer que você cresça. Você vê que é uma coisa assim, você perde a vontade de ir no culto hoje, você não hoje e tal, amanhã você já está mais desanimada, daqui a pouco desanimada, daqui a pouco você já não quer ir. Você deixa de orar hoje, amanhã, daqui a pouco você já não quer orar. Porque é a batalha do diabo para te tirar da presença de Deus. E cabe a você colocar força para buscar a Deus. Você ter força de vontade. Porque o Senhor disse, como você tem pouca força de vontade. E quantos que começaram no Espírito e agora estão na carne? Quantos que começaram na fé e agora estão na carne? E isso é triste. Porque se o diabo rouba a fé de uma pessoa, e ele faz com que ela pare, uma vez, ele sabe aonde mexer. Se ele te derruba uma vez, ele vai ter na cabeça que ele sempre vai te derrubar. Não deixa o diabo te vencer. Não deixa ele te levar à estagnação. Não deixa ele te afastar de Deus. Tenha força, coloca força, tenha força de vontade para buscar Deus. Força de vontade. Mantenha-se no espírito, peça ajuda, mas não deixa o diabo te vencer, te afastar de Deus.